paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um EBD Online para a classe de jovens da Escola Dominical, hoje com breves apontamentos referentes à lição 4, quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Podemos destacar basicamente nesta aula uma forte vertente devocional e espiritual. Nós já vimos que quem segue a Cristo estuda a palavra, medita na palavra de Deus, a lição que nós estudamos na semana passada, o estudo da palavra de Deus que culmina na proclamação, no ensino, no discipulado. E também mais uma característica devocional espiritual do discípulo de Cristo, do seguidor de Cristo, é a prática contínua da oração e do jejum. O cristianismo tem essa prática inerente à sua formação. A igreja do Senhor, a igreja primitiva, ela também cresceu e se desenvolveu ao redor da oração e do jejum, bem como no ensino das Sagradas Escrituras. Se nós voltarmos a Atos 2, versículo 42, nós vamos ver que a igreja perseverava no ensino dos apóstolos, como estudado na semana passada, e também na comunhão, no partir do pão e nas orações. Coisa linda é ver que a igreja do Senhor nunca se apartou da prática da oração e do jejum. Nós veremos também que para tomar algumas decisões, a igreja se reuniu em oração e em jejum, não é, queridos irmãos? Se nós vemos, por exemplo, o capítulo 6, vamos observar aqui que a dedicação no serviço espiritual da igreja e dos obreiros estava também em relação à palavra e à oração. Capítulo 6 de Atos, versículo 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E vamos ver que eles apresentaram os apóstolos estendendo, impondo as mãos sobre eles e orando, como no versículo 6. Quando a igreja queria tomar decisões sobre o envio de missionários, ela se reunia previamente em oração e jejum para que Deus respondesse. Resultado, Deus respondia de maneira inconfundível e a igreja seguia o direcionamento que o Espírito Santo dava. Vamos então entender que Deus quer que a igreja o busque em oração, que a igreja faça jejum, pois assim ela se aproxima mais do Senhor também. Nos aproximamos de Deus quando lemos sua palavra e também quando temos uma vida em oração e jejum. Não basta escolher apenas uma dessas fatias, precisamos ter um perfeito equilíbrio. E Deus nos ajuda nisso, né? Então é importante, quem sabe até iniciar a aula perguntando ao aluno quantas vezes periodicamente ele tem orado, qual é a frequência de sua oração, quanto tempo semanal ele dedica à devoção individual, um momento de leitura da palavra, um momento de oração, a prática do jejum. Muitas vezes nós só fazemos jejuns quando somos convocados como congregação, as famosas consagrações, que são muito importantes, claro, mas e o jejum individual do próprio cristão, do seu relacionamento particular com Deus? É importante deixar o aluno falar um pouco também das suas experiências cotidianas, isso vai agregar valores à nossa aula. Queridos, primeira coisa que eu quero trazer para vocês aí, dentro desse primeiro tópico da oração como termômetro da espiritualidade, é esta breve tabela que mostra os motivos ou os propósitos gerais da oração. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar tipos de oração. Claro que a oração, de maneira geral, é um diálogo com Deus, Nós dizemos que é diálogo porque você deve orar até ouvir Deus falar com você, Por vezes ele vai falar pela palavra, outras por manifestação dos dons espirituais, por vezes por uma paz tremenda que o Espírito Santo dá no seu coração, na tomada de decisões, por exemplo. Mas a oração é isso, é eu falar com Deus até Deus falar comigo, porque é por isso que nós dizemos que a oração é um diálogo e não um monólogo, tá bem? Mas, basicamente, dentro das referências bíblicas, quando nós encontramos registros de orações feitas por homens e mulheres de Deus, nós veremos que há vários tipos de oração, mesmo que o objetivo seja sempre o homem buscar ao Senhor, mas nós vamos ter oração por puro ato de adoração, em que não se pede nada, e aí você já desmistifica a ideia de que oração é uma petição.
Não necessariamente nós vamos ter na Bíblia orações que são atos de adoração. Por exemplo, o Cântico de Ana, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, você, professor, já pode começar até usando esse exemplo. Nós vamos ver que então orou Ana e disse, e aí ela vai descrever a sua adoração na forma de louvor. O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, e assim até o versículo de número 10. E é interessante que Ana aqui não apresenta nenhuma petição, ela só descreve os atos de Deus em adoração, em reconhecimento, né, da soberania do Senhor. Então, é possível adorar orando, e é possível orar adorando, embora que nem toda oração seja particularmente, exclusivamente a adoração, mas nós sabemos que parte da oração deve conter sim adoração. Mesmo que a oração traga uma petição, ela deve iniciar com a adoração. Ela deve iniciar com um homem se colocando no lugar de homem e colocando Deus no lugar de Deus. Vejamos o exemplo de Daniel. No capítulo 9, nós vamos ver no versículo 2 que quando Daniel entende pelas escrituras que o tempo da profecia estava se cumprindo, no verso 3 ele dirige o seu rosto ao Senhor para o buscar em oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. A oração de Daniel, ela é movida por um quebrantamento, ela é acompanhada de uma contrição até física, externa. E nós vamos ver no verso 4 que ele diz que orou ao Senhor, confessando: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Aqui nós não temos ainda nenhuma petição. Nós temos Daniel reconhecendo que Deus é fiel, que Deus guarda a sua palavra, que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é misericordioso, coisa linda, não é, irmãos? E vai se colocando também num ato de confissão de pecado, colocando o homem no seu lugar. Muitas vezes as canções que são cantadas, as pregações que são proferidas, influenciadas pelo neopentecostalismo, pela teologia da prosperidade, a teologia triunfalista, coloca o homem lá em cima e Deus a serviço do homem. Aqui, biblicamente, nós estamos vendo que na oração o homem sabe o seu lugar. Lugar de servo, lugar de adorador, reconhecendo o seu pecado, confessando, arrependido diante de Deus. Esta oração de Daniel do capítulo 9, você também pode usar como exemplo na sua aula, querido professor. E aí você pode usar essa tabela para pedir para o aluno pesquisar uma referência bíblica de uma oração que se encaixa em um desses tipos aí, né? Ação de graça, uma petição, um clamor intercessório, ou seja, uma oração em que eu não peço nada para mim, mas para outro, eu me coloco no lugar de outra pessoa, sentindo a sua dor, a empatia que o Evangelho nos permite ter, e apresento a Deus aquela causa como se fosse minha, com a mesma intensidade como se eu estivesse pedindo para mim. Isso é intercessão. E parece até que a intercessão é o dom, porque tem pessoas que não têm essa sensibilidade de orar com a mesma intensidade por outro, como se fosse mesmo para si. Então é uma excelente dinâmica que pode ser feita tanto para introduzir a aula, como também você pode utilizar esta dinâmica ao fim da aula, ou mesmo como tarefa de casa, né? E sei que muitas vezes na EBD nós não somos acostumados com isso, mas é possível a gente delegar algumas atividades para fixar melhor os conceitos. Interessante aqui no subtópico ainda, que finaliza o primeiro ponto, que o comentarista manda a gente orar mais e negociar menos, pois oração é quebrantamento e não uma quebra de braço. Então, é também importante levar para a prática, ensinar o aluno a evitar falar imperativos para Deus, né? Quando eu oro, eu não lanço ordens a Deus, verbos no imperativo. Olhe Deus faça, olhe Deus veja, olhe Deus assim, assado, eu determino, eu digo, Senhor, eu quero. Não é assim. Eu rogo, Deus, eu suplico, segundo a tua vontade. Ouve atentamente o teu servo, Deus. Conduz o teu servo à tua vontade, também se não for a tua, Senhor, não faça. A oração é isso. É o homem se disponibilizando para viver a vontade de Deus. E aí você pode citar uma oração curta, porém tremenda, que abalou as estruturas do inferno, que foi a oração que Jesus fez no jardim do Getsêmani. Pai, afasta de mim este cálice,
todavia seja feita a tua vontade. Se a oração de Jesus no Getsemane fosse composta só da parte A, Pai, afasta de mim este cálice, isso teria mudado o rumo da história, teria mudado o rumo da humanidade. Nós não teríamos desfrutado do plano salvífico de Deus em Cristo. A nossa alegria é que essa oração ela não termina aí. Há uma vírgula e Jesus se desmonta em contrição diante de Deus e diz, todavia, seja feita a tua vontade. E é claro que foi feita a vontade de Deus Pai, pois Isaías profetiza que agradou a Deus moê-lo, moer a Cristo, né? Não, mas que pai é esse que tem prazer em fazer o seu filho sofrer? Não era prazer de Deus fazer Cristo sofrer, mas era o prazer de Deus ver no sofrimento de Cristo a justificativa, a remissão do pecado, a libertação do pecado da humanidade, a porta da graça se abrindo. É importante chamar a atenção disso, tá bem? É importante também mostrar que a oração, ela deve sempre concluir levando o homem a aceitar a vontade de Deus. Ainda que nós peçamos algo ao Senhor, nós devemos dizer, né, nossa oração que estamos disponíveis a viver a vontade dele. Se a nossa petição ela se encaixa com a vontade de Deus, amém. Se não, que seja feita a vontade do Senhor, pois ela é boa, perfeita e agradável. Um grande passo, né? Parece até receita para o sucesso, mas um grande passo, e aí não é uma receita mágica, mas é uma orientação bíblica do próprio Cristo. Um grande passo para você não errar na oração é conhecer a palavra, porque em João 15, versículo 6, Jesus diz, olha, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Essa parte B também nos remonta à teologia da prosperidade, né? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. O que eu peço, Deus faz. Temos que entender a parte A. E a parte A nos coloca me permita dizer, numa caixinha de fósforo, nos deixa bem pequenininhos, nos coloca bem imprensado na vontade de Deus. Precisamos estar dentro da palavra de Deus e a palavra de Deus deve estar dentro de nós. Aí, com esta intimidade, com esta ligação profunda entre nós e Deus, a probabilidade da nossa vontade ir de encontro à vontade de Deus vai ficando cada vez mais nula. Embora seja possível, porque nós somos humanos, né? O coração do homem é enganoso, a nossa natureza ainda é pecaminosa, mas contamos com a ajuda de Deus, através do seu Santo Espírito que habita em nós, e também intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. Contamos com a ajuda de Cristo, que é mediador, o único exclusivo mediador, o intercessor potente entre Deus e os homens, e contamos também com a ajuda da palavra, onde nós podemos conhecer a vontade de Deus revelada e nos aproximar cada vez mais dela. Então, agora vamos a mais algumas orientações para o ponto 2 e 3 da nossa lição. Nós podemos fazer aí a dissecação, me permita, ou a caracterização anatômica da oração do Pai Nosso. Todas as orações da Bíblia são orações inspiradas por Deus. Nós temos ali grandes textos bíblicos que você, professor, pode utilizar como exemplo. Estou colocando aí no rodapé algumas citações de orações. Além daquele exercício da tabela, nós podemos também trazer para os alunos estas citações que enriquecem, né, e mostram a variedade de posicionamentos dos servos de Deus em oração. Mas nós temos o melhor exemplo, o máximo exemplo, que é a oração do Pai Nosso. A própria oração do Senhor Jesus, algumas epígrafes de Bíblias a chamam de oração dominical, no sentido de essa ser uma oração constante de nós fazermos, mas não como um modelo engessado, fixo e inflexível, porque se torna reza, se torna vã repetição. Interessante ali em Mateus, nós vamos ver que contradição. Jesus orienta que as pessoas não façam como os escribas e fariseus que usavam de vãs repetições. E aí ele dá um modelo de oração. O que é que o catolicismo romano fez? Adotou aquele modelo como uma vã repetição. Veja que contradição, e eu fico até assim, peço até desculpa por rir, mas parece-nos realmente que falta algo de entendimento. Quando Jesus nos dá um modelo para nós nos inspirarmos a fazermos as nossas próprias orações. Não seguir aquele modelo, aquela cartilha com um decoreba, porque não é esse o desejo de Deus. A oração é uma conversa, o homem transitando livremente na presença de Deus, apresentando a sua fala. Mas quando nós dissecamos, né, quando nós analisamos parte a parte da oração do Pai Nosso, nós vamos ver que rico é este modelo de oração que Jesus faz. Tanto que no segundo ponto da lição,
O segundo subtópico vai nos trazer aí esse desmembramento. O autor da lição vai trazer até o ponto G, da letra A até a letra G, mostrando algumas aplicações das partes da oração do Pai Nosso. Mostrando aí que a oração que Jesus faz, a oração do Pai Nosso, que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ela tem começo, meio e fim. Né? Às vezes nós estamos tão desesperados que vamos orar e colocamos os pés pelas mãos, começamos a falar a parte de trás, depois vemos para frente e nós estamos diante de Deus. Diante de Deus nós temos paz, nós temos alegria, temos gozo na alma. Então dá para conversar tranquilo, por mais desesperado que estejamos, dá para a gente conversar tranquilo. Um exemplo é Neemias. Neemias vai ficar muito abalado quando recebe a informação de que a cidade dos seus pais está destruída. E ele vai orar e jejuar na presença de Deus e vai fazer uma oração muito movido e muito comovido. Mas ele começa adorando a Deus. Ele estava desesperado, digamos assim, nocauteado pela notícia que tinha recebido. Podia começar a oração desesperado, mas não. Arranjou forças para adorar ao Senhor. Então, é a maior prova de que nós devemos sempre começar a oração pelo começo. E qual é o começo da oração? Como nós vemos aí na figura, é com a adoração. É importante frisar isso nesses dias estranhos que nós estamos vivendo, até nas orações que são feitas coletivamente, no culto, no ambiente congregacional, nós precisamos às vezes melhorar esse tipo de oração que nós estamos fazendo. E Jesus começa colocando Deus no lugar de Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus sabe de Deus, conhece Deus. Nós também devemos conhecer aquele com a qual nós estamos falando. Nós não estamos falando com desconhecido, não como as outras religiões, que o divino está num patamar inalcançável e os seus súditos se aproximam com medo, com distância. Não, a oração, ela rompe qualquer barreira. Ela aproxima o homem de Deus. E não nos aproximamos de Deus em terra que nós não sabemos onde estamos pisando. Não estamos diante de Deus às cegas. A Bíblia mostra o caminho que estamos trilhando claramente. A lâmpada para os pés, a luz para o caminho é a palavra de Deus. Então, Jesus mostra que nós, quando oramos, estamos mostrando que conhecemos a Deus. Sabemos que Ele está nos céus. Sabemos alguns dos seus atributos, algo do seu caráter, algo da sua pessoa. Aqui Jesus vai frisar a santidade de Deus, que é um dos seus atributos. Podemos frisar outros, a sua glória, a sua misericórdia, a sua fidelidade, a sua justiça, a sua fidelidade. E se você for fazer uma oração só para louvar os atributos de Deus, você não termina. É uma oração riquíssima. Não tem motivo para orar? Vá glorificar a Deus pelo que Ele é. Já dá uma boa oração. Oração não é só petição. E aí Jesus convida o céu para vir para a terra. Hoje parece que as pessoas estão convidando a terra para ir para o céu. As pessoas só buscam a Deus pelo aqui, pelo agora, pelo palpável, pelo tangível, pelo dinheiro, pela fama, pelo reconhecimento, pelo concurso público, pelo salário, pelo relacionamento. E é tanta coisa e nos esquecemos daquilo que realmente importa, que nos leva para a eternidade. Mais uma vez, Jesus traz o céu para a terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, esta é uma oração riquíssima, este modelo pode ser utilizado por nós ainda. É uma oração que coloca Deus em adoração no seu lugar, uma oração que convida Deus para executar a sua vontade em nossas vidas, uma oração que apresenta as nossas necessidades, até necessidades do aqui e do agora. Como, por exemplo, Jesus pede o pão de cada dia, o alimento. Jesus não pede, olha Deus, me dá aí o dinheiro para eu viver bem, não precisar trabalhar. Manda aquela quantia. Não, me dá o pão de cada dia. Me dá o necessário para cada momento. Veja que oração. Há pessoas que não têm coragem de fazer esta oração. E depois vão pedir mais a Deus e Deus dirá, mas foi você que me pediu o pão de cada dia? Temos que analisar aquilo que estamos pedindo. Jesus também pede perdão porque compreende que diante de Deus nós somos falhos. Diante de Deus nós somos limitados. É o homem aqui se humilhando diante do divino. O finito se humilhando diante do eterno. Mas mesmo pedindo por coisas do aqui e do agora, Jesus remonta novamente à eternidade. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então esse exemplo de oração pode e deve continuar sendo usado por nós ainda hoje para aumentar a eficácia. Como disse Tiago, que a oração de um justo ela é eficaz, ou pode muito em seus efeitos, mas não é qualquer oração,
tá bem? É uma oração que segue o modelo bíblico da vontade de Deus para as nossas vidas. O resumo da lição vai falar ainda do jejum. Então você não pode encerrar essa aula sem falar do jejum. E aí você pode, querido, utilizar um trecho da nossa declaração de fé. Vai aí uma dica, né? Algumas pessoas acham o tema de jejum um tema complicado. Não, é um tema simples. Nós não precisamos falar do jejum nada além daquilo que a Bíblia nos fala. O jejum é um ato de contrição, de quebrantamento físico, em que o homem demonstra que diante de Deus, né, sua humilhação, sua devoção, seu quebrantamento. E é uma maneira do homem, de maneira física, não é? Demonstrando através de um ato, o homem demonstrar a Deus que quer estar mais perto dele. Jejum geralmente é privação de alimento e de água por um determinado tempo. Um tempo que seja necessário para denotar um sacrifício, porque se eu jejuo sem sentir fome, eu não estou ainda em sacrifício. O jejum só começa a ser sacrifício quando a fome ataca. E ainda assim eu resisto de ir ao alimento, né? Há pessoas que não têm fome de manhã, aí faz o jejum de manhã. Ela só tem fome lá pelo meio-dia. Então não está sendo sacrifício. Eu já fiz muito, já cometi esse erro, até que o Espírito Santo me fez perceber. O jejum, para ser jejum, tem que ser sacrifício. Eu fiz um jejum que não vou tomar Coca-Cola. Eu fiz um jejum que não vou comer pizza. Eu fiz um jejum que não vou assistir um seriado. Será que Deus aceita? Olha, todo sacrifício com propósito, não é? Qual é o propósito que eu estou fazendo isso? A primeira pergunta é essa. Deus, ele não olha somente para o ato, para o sacrifício. Deus está olhando para a intenção do coração. Isso aí vai da intimidade da pessoa para com Deus. Mas o jejum bíblico é privação de alimento e de bebida regado, acompanhado de oração. Também não adianta fazer um sacrifício, ficar ali sem comer, mas não pega na Bíblia, não canta o hino, não ora a Deus, não diz a Deus o porquê está fazendo aquele sacrifício. Quando nós vamos ver o jejum de Neemias, quando nós vamos ver o jejum de Moisés, quando nós vamos ver o jejum de Jesus e tantos outros que você, professor, pode apresentar, há sempre um propósito e estão sempre acompanhados de oração, de aproximação com Deus. Então, quando eu jejuo, eu devo também acompanhar esta prática com uma oração, com um culto devocional e dedicando ao Senhor este momento. E concluir esse jejum também com uma oração, com um devocional, entregando ao Senhor o sacrifício. Não preciso também desmaiar, jejuar até desmaiar, ficar tonto, passar mal, ser socorrido. Por que foi socorrido? Porque eu estava fazendo o jejum. Claro que não. O jejum não precisa me levar à morte por inanição, mas é apenas um momento em que ainda em sacrifício eu demonstro a Deus que eu quero mais dele, tá bem? Mais do que falar sobre oração e jejum, dar aula sobre o tema, importa praticá-lo. A verdade é prática, que no caso da lição de jovens se chama resumo da lição, fala-nos: ore e jejue até que seu coração teimoso convença-se de que tudo de bom vem dos céus, diretamente das mãos de Jesus Cristo. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490
0001-86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.